Olá, pessoal! Agora a gente vai falar um pouco sobre o segundo grande pilar, que é a detecção precoce de doença coronária, de DAC. Então a gente vai falar basicamente do que a gente pode fazer como médicos para auxiliar vocês a descobrirem um problema potencialmente grave futuro, mas que descobrindo ele antes, no começo, a gente consegue reorganizar a vida, reorganizar os fatores de risco e trazer muito menos risco de evoluir por um desfecho tão grave e fatal, eventualmente como um infarto. Então, basicamente, a gente vai trabalhar com vocês a história clínica, que se resume principalmente nessa avaliação dos fatores de risco, que a gente já falou sobre eles, e as doenças associadas, que as pessoas às vezes já trazem também alguns outros problemas juntos, e que podem nos dizer informações se existe um risco mais alto ou não de ter doença coronária. E, obviamente, a presença ou não de sintomas. Boa parte de sintomas de dores no peito são completamente diferentes do problema de coração, na grande maioria das vezes o são, porém, muitas pessoas procuram o cardiologista ou um médico com algum tipo de dor no peito, preocupadas se estão tendo algum possível infarto, algum risco maior de infarto. Então os sintomas são fundamentais. Agora, considerando as pessoas que não sentem absolutamente nada, que é uma grande parte da população, eu diria que a maior parte da população, não sente nada. Então, a gente parte de outros artifícios, de outros métodos para poder detectar, porque, como eu já disse uma vez, a doença coronária tende a ser silenciosa. Então, até 2/3 das pessoas que têm problema de doença coronária, elas não vão ter sintomas a não ser no dia que elas vão infartar ou, infelizmente, venham a falecer de forma súbita. Bom, a outra coisa associada, obviamente, é o exame físico. Então, na consulta, a gente vai fazer essa avaliação, juntamente com a história clínica, os fatores de risco, doenças associadas e presença ou não de sintomas, mais um exame físico. A gente, com isso, vai ter condições de aferir o risco da pessoa. E aí uma coisa importante, vou fazer um adendo aqui importante com relação à questão das doenças associadas. DAC é doença aterosclerótica coronária. DAP é doença aterosclerótica periférica. E o que a gente considera periférico é fora do coração e fora do cérebro, no caso nos membros inferiores, por exemplo. E DCV, doença cerebrovascular, pacientes que já tiveram derrame ou que têm obstrução nas artérias carótidas que vão para o cérebro. Tá? Essas três doenças, na verdade, elas são a manifestação última do mesmo problema, que é o quê? Doença aterosclerótica, que é a predisposição da pessoa a formar placas de gordura e inflamatórias na parede das artérias do corpo. Então não é um apanágio do coração, não é só ele, infelizmente, que tem problema de obstrução nas suas artérias, mas sim todo o corpo pode ter problema de obstrução nas artérias que vão para as pernas, gerando a DAP, nas artérias que vão para o cérebro, gerando a doença cerebrovascular, em artérias que vão para o intestino, podendo gerar um infarto intestinal, em artérias que vão para os rins, podendo gerar um infarto renal. Então, a doença aterosclerótica, é importante que vocês saibam isso, ela é uma doença sistêmica. Quando a gente fala como médico sistêmica, é no corpo todo. Daí a importância de também, além dos fatores de risco tradicionais, quando uma pessoa chega para a gente no consultório, já com o histórico de uma obstrução na artéria da perna, mas que ela nunca investigou o coração ou o cérebro, é obrigatório a investigação tanto de obstruções do coração quanto do cérebro, porque ela já tem uma manifestação da doença de obstrução das artérias na perna. O mesmo se faz no cérebro. Pessoa que chega já com um AVC prévio e teve uma obstrução na carótida, ela obrigatoriamente tem que ter sido investigada, ou tem que se investigar obstruções em outras áreas do corpo, no caso, o coração ou as pernas também, ok? Então é muito importante isso, né? A gente está atento a essas doenças associadas que fazem parte, na verdade, da mesma coisa. E aí então, uma vez a gente tendo uma análise dos sintomas, uma análise da história do paciente, dos fatores de risco, de doenças associadas, e depois de fazermos o exame físico, a gente vai então poder trazer para a pessoa qual que é o risco dela. Existem várias calculadoras, inclusive, de risco cardiovascular que a gente usa hoje na nossa prática. E aí esse risco ele vai ter algumas possibilidades. Ele vai ser um risco que vai poder ser um risco leve, um risco intermediário ou um risco alto. Então, baseado no tipo de risco que a pessoa vai ter, a gente vai então propor uma investigação mais leve ou uma investigação mais agressiva, mais intensa.
E essa investigação, ela vai então nos levar a, baseando então no risco da pessoa que está à nossa frente, ela vai nos possibilitar uma investigação mais personalizada e mais precisa. É muito importante que a gente está numa fase hoje, na nossa contemporaneidade, do ponto de vista científico e técnico, a gente pode entregar e vamos poder cada vez mais entregar uma medicina de precisão personalizada. Então a ideia aqui da consulta é isso, você, baseado na característica pessoal daquela pessoa, daquele paciente que te procurou, você vai, de uma forma mais precisa e personalizada possível, entregar o que de fato ela merece. E baseado então no risco dela, você vai fazer essa análise. E aí então, a gente vai ter como fazer uma avaliação, seja com eletrocardiograma, seja com teste ergométrico, seja com ecocardiograma, que são exames mais simples e iniciais para qualquer investigação de doença coronária, passando para exames um pouco mais complexos, onde a gente vai poder lançar a mão da cintilografia do coração, a gente pode lançar a mão da ressonância nuclear magnética cardíaca com estresse. Aqui é a cintilografia com estresse. É parecido com o teste ergométrico, só que além da avaliação do eletro, que é o que o teste ergométrico me mostra, né, ele me mostra uma avaliação eletrocardiográfica e também, óbvio, a capacidade física daquela pessoa, o tanto que ela conseguiu andar no teste ergométrico. A cintilografia, a ressonância e o ecoestresse, eles vão nos mostrar a imagem também associada à parte eletrocardiográfica. E isso traz informações mais precisas. Passando para score de cálcio, que é algo que vem sendo utilizado nos últimos 20 anos e cada vez mais, e é fundamental, a gente vai falar mais sobre ele no futuro. Ou seja, uma pessoa que não tem nada de cálcio nas coronárias, ela tem um risco muito menor do que uma pessoa que está cheia de cálcio nas coronárias, e tem pessoas que têm um pouco de cálcio só, estão entre essas duas do ponto de vista de risco. Passamos agora para a angiotomografia coronária, que é um exame mais sofisticado do ponto de vista da imagem, ou seja, aqui, tanto na cintilografia, quanto na ressonância, quanto no teste ergométrico, a gente está avaliando um pouco mais da resposta do coração a uma provável e possível obstrução. Aqui na angiotomografia coronária, assim como no cateterismo cardíaco, a gente de fato está vendo a obstrução. É diferente então o raciocínio. Num, a gente vê o que essa obstrução pode estar gerando e a gente vê essa repercussão da obstrução, e no outro não, a gente vê a obstrução propriamente dita. Então a angiotomografia é um exame extremamente sofisticado, que nos últimos anos somente que a gente tem conseguido fazer de forma rotineira, como uma forma de detecção precoce de doença coronária, e tem sido assim fantástica a sua utilização no número de pessoas que a gente tem conseguido descobrir precocemente, antes do início dos sintomas, por ser um exame menos invasivo, diferente do cateterismo, que aí, então seria o último exame aí nesse arsenal de exames, né, para detecção precoce. O cateterismo ficaria em último lugar por ser um exame mais invasivo, um pouco mais de risco, apesar do risco muito pequeno, mas um pouco mais de risco do que os outros, e portanto a gente acaba deixando ele para uma situação mais futura, ou de pacientes que já estão com muito sintoma, ou já estão com um risco muito alto. No caso aqui a imagem que o cateterismo nos mostra. Então basicamente é isso a respeito dos fatores de risco, dessa análise precoce de fatores de risco. Essa vai ser o que a gente vai usar de fato como pano de chão e como pano de fundo para poder nos ajudar. Pessoal, vamos falar um pouco aqui sobre o que é de fato a doença aterosclerótica, né? A doença aterosclerótica coronária e como ela se forma. E para vocês entenderem um pouco mais assim do ponto de vista dos aspectos do que acontece lá dentro do corpo, tá? E eu acho que isso é importante porque quando a gente se conscientiza de todo esse processo, traz mais luz e mais clareza para que a gente possa realmente estar mais motivados a mudarmos nossos hábitos de vida, de hábitos não saudáveis para hábitos saudáveis, uma vez que a maior parte das causas para esse tipo de problema são os nossos hábitos de vida. Como a gente come, como a gente vive ativamente ou não, e como a gente gerencia o nosso estresse. Então aqui eu trouxe para vocês um modelo. Então basicamente aqui vocês veem um homem, né, um homem na sua meia-idade, e aqui por trás o coração batendo, tá? O coração dele está ali atrás no tórax, no centro do tórax. Para vocês verem também, o coração não fica nem muito para a esquerda nem muito para a direita, é bem na região central mesmo
do tórax. Aqui então, tirando a parte só do coração, especificamente, para ficar mais ilustrativo e mais didático. E aí do coração, ó, as artérias estão por cima dele, elas correm por cima do coração, como se fossem abraçando o coração, envolvendo o coração e suprindo sangue para que o coração, a musculatura do coração possa fazer o papel dela, qual é? De bater, de bombear sangue. Então, para o coração funcionar, para ele poder continuar bombeando sangue para o corpo inteiro e a gente está vivo, ele precisa também de receber sangue, porque o sangue é o que leva os nutrientes para que as células de todos os órgãos do corpo funcionem bem. Então, quem leva os nutrientes para o coração? As artérias coronárias, é onde passa o sangue, levando então oxigênio e glicose e nutrientes para as células do nosso coração. Aqui então a gente observa uma das coronárias, que é a coronária descendente anterior, e aí eu vou entrar agora microscopicamente dentro dela, para que vocês possam entender melhor. Dentro dela, o que a gente observa? A artéria tem 3 camadas, uma camada de fora, que a gente chama de adventícia, uma camada intermediária no meio, que é elástica, que é a que confere capacidade da artéria de contrair e dilatar, e a camada íntima. Esse é um carpete, literalmente, é um carpete de células, é uma célula só essa camada, como se fosse um carpete de células que faz toda a proteção da luz do vaso. A luz do vaso é onde estão correndo as hemácias, as células de glóbulos vermelhos, que carregam oxigênio para todo o corpo. Então, por dentro das artérias do coração, estão indo então, o sangue com as hemácias, levando então oxigênio e nutrientes para todo o corpo. E qual que é o problema que acontece? Ao longo do tempo, isso aqui, ó, é a doença aterosclerótica. Essa placa inflamatória que fica entre a região muscular da artéria e entre esse carpete que chama endotélio, que é o carpete de uma célula só que envolve a artéria por dentro, né? É uma pele interna da artéria. E aí então você tem uma progressão dessa inflamação na parede da artéria, empurrando lenta e gradualmente essa artéria e entupindo aqui por onde passa o sangue. Até que em algum momento isso se instabiliza a tal ponto que a pessoa infarta. No caso aqui, houve uma ruptura dessa placa, expondo então o endotélio à luz do vaso, as células de sangue, né, no caso, entram em contato com esse material, que tá um material que não devia estar aí, e aí trombosa, forma um coágulo, a artéria fecha. Se a artéria fechar, você interrompe o fluxo de sangue ali para aquela região do coração e o coração infarta. E o infarto pode gerar uma arritmia fatal inicialmente, ou se a pessoa sobreviver e não tiver nenhuma arritmia, pode então ter sequelas, porque ela vai perder uma região do coração, uma parte do coração vai ficar fraco e ela pode ter então sintomas de insuficiência cardíaca pós-infarto. Aqui um outro mecanismo, vocês observam que não tem placa de gordura, ó, placa aterosclerótica inflamatória, mas sim, somente sim, uma constrição da membrana elástica, ou seja, isso aqui é o vasoespasmo. Também causa de sintomas de angina no peito, mas muito mais simples de resolver, na grande maioria das vezes, muito mais tranquilo do que a placa de gordura. Então, para vocês entenderem agora numa foto esquemática, né? Aqui então é aquela placa, né, de aterosclerótica. A gente gosta muito de falar que é placa de gordura, na verdade não é só gordura. E aqui esse exemplo é justamente para mostrar para vocês o tanto de coisa que está envolvido nessa placa. Não é só gordura, pelo contrário, tem muito mais que gordura. E o muito mais é o quê? Muita inflamação. Então são muitos mediadores inflamatórios, daí a gente chamar de fato que esse é um problema inflamatório, uma doença inflamatória. Inflama a parede das artérias, né, do corpo. Vocês observam aqui, ó, células inflamatórias, aqui vários tipos de mediadores inflamatórios que vão moldando e montando essa placa e fazendo com que ela aumente lenta e gradual. Então tudo que a gente pode fazer para desinflamar esse local, através de medicações, através de hábitos saudáveis, vai gerar uma interrupção desse processo. E aí vai fazer com que isso aí não progrida e não gere nenhum tipo de problema. Que em última análise, pessoal, o que a gente não quer que aconteça é o quê? A gente não quer que a pessoa infarte. A gente não quer que a pessoa tenha uma vida cheia de dor o tempo inteiro. Placas no corpo, nas artérias do corpo, todos nós vamos ter um dia, porque faz parte do processo natural do ser humano formar placas de gordura nas artérias do corpo. O importante é que a gente não tenha placas graves o suficiente que nos gerem uma morte precoce e uma vida com sofrimento. Aqui, voltando um pouco nesse conceito, vocês observem aqui uma artéria, um exemplo esquemático, né, mostrando uma artéria com vários pontos de
placas ao longo dela. Tá? Isso de fato pode acontecer, né? Numa mesma artéria você pode ter pontos de placas mais graves, mais leves, sem placas. E é só para ilustrar aqui. Essa placa é uma placa leve, não está gerando nenhuma obstrução na artéria. Essa placa é uma placa que, apesar de leve, ela rompeu e aí ela teve uma trombose aqui, uma hemorragia, que pode ou não fechar a artéria e gerar infarto. Aqui é uma placa mais azulada, e esse tom do azul aqui, em termos práticos, é só para mostrar que é uma placa mais fria, que ela não está inflamada. Essas amarelas e vermelhas estão bem mais inflamadas. Então você pode ter uma placa fria dessa que está lá 40% a vida inteira, nunca dá nada para a pessoa. Desde que ela esteja se tratando, se acompanhando, evitando hábitos deletérios e tomando medicações que possam estabilizar isso aí de alguma forma. E aqui a gente observa nesse outro ponto uma placa que foi ao longo de anos fechando até que sobrou só isso aqui para as hemácias, né, para aquelas células sanguíneas passarem. E na grande maioria das vezes, esses casos aqui podem gerar muito sintoma de angina, a não ser que a pessoa tenha colateral, desenvolveu colateral, que são circulações naturais de outras artérias do coração para aquelas que estão entupidas, que possibilitam e evitam que a pessoa tenha um infarto. Mas eu acho que o mais importante dessa mensagem, dessa imagem, é mostrar para vocês que placas de ateroma, né, que a gente chama, nas artérias do corpo, todos nós um dia teremos. Isso começa desde a segunda infância, a partir dos seus 7, 8 anos de idade, e vai aumentando ao longo da vida. Mas que isso não necessariamente vai gerar doença, vai gerar problema. O problema é se a gente deixar, né, de alguma forma, ou não evitar que isso progrida para uma situação crítica como aqui, ou uma instabilização abrupta como aqui. Então aqui é só para continuar nesse raciocínio. Aqui a gente observa uma artéria sem nenhuma placa, um pouquinho de placa, uma placa leve, uma placa moderada e uma placa grave. Tá? Quanto mais obstrutiva é a placa, maior o risco dela se transformar num sintoma, seja no infarto ou numa angina importante. Quanto menos obstrutiva, menor o risco. Porém, o que é muito interessante é que no cômputo global é muito mais frequente essas placas pequenas do que as graves, na população como um todo. E aí o que a gente observa é que por isso acontecer, ou seja, por muito mais pessoas no mundo terem placas intermediárias ou leves do que placas graves, felizmente, né, assim, a maior frequência das pessoas que infartam não por essas daqui, que são muito graves, mas por essas que não chegaram a ser tão graves assim, mas que se inflamaram, romperam e trombosaram. E daí é muito difícil você conseguir, na detecção precoce de doença coronária, no consultório, descobrir quem está com essas placas aqui. Por quê? Porque até pouco tempo os métodos que a gente utilizava para poder averiguar a presença de placas, a repercussão, na verdade, de placas, eram métodos indiretos. É o método teste de esteira, a cintilografia ou o ecoestresse. Então, são métodos que eles não estão mostrando anatomia, eles mostram a repercussão. Então, uma pessoa, por exemplo, eu me recordo, se não me engano, no Sunda do Cacete Planeta, ele tinha feito um teste de esteira 2, 3 meses antes dele infartar e falecer. Provavelmente, a placa dele era uma placa que não gerava obstrução grave, portanto, quando ele correu na esteira, ela não gerou uma interrupção do fluxo a ponto do eletrocardiograma alterar, mas ela instabilizou posteriormente por uma provável trombose aguda. E aí você precisa, então, junto com esses testes, que são fundamentais, usar testes anatômicos. E é onde a gente está entrando nos últimos 10, 20 anos com o score de cálcio, que ele prediz muito também a presença ou não dessas placas, e, em última análise, a tomografia coronária, que pode também ser uma grande aliada na detecção dessas placas. E aí sim, em vez de você acompanhar uma pessoa que tem um teste negativo e você acha que ela não tem nada, e aí você não vai estar tão atento a mudanças de hábito de vida, a uma alimentação mais organizada, mais saudável, atividade física, gestão do estresse, e tomar algumas medicações que porventura possam ser necessárias, junto com o controle dos fatores de risco, você acaba deixando essa pessoa porque o teste ergométrico está normal. E aí, por outro lado, ela pode ter alguma plaquinha, pode ter algum cálcio, alguma coisa que passou despercebido, e que com isso a gente não pôde orientar de uma forma mais invasiva, agressiva, assim, contundente para a pessoa, a importância dela mudar, ou a gente não medicou de uma forma mais agressiva para que ela possa evitar problemas futuros. Diferente se você, mesmo com teste negativo, né, um de esteira, você tem lá um pouco de cálcio já nas artérias,
você vai poder entregar mais informações e alertar mais a pessoa de que o risco dela é um pouco mais alto e, portanto, é prudente que ela tome suas precauções, suas providências para ter uma vida mais saudável, evitando assim o pior no futuro. Pessoal, só para título de ilustração sobre o processo de aterosclerose, de obstrução da artéria, até que em última análise ela gere um infarto, eu vou mostrar uma animação muito interessante, que traz bastante conscientização para todos nós. Essa animação, para vocês só entenderem como ela é feita, foi feito como se fosse um corte, tá? A artéria está aqui, ó, vamos supor que o meu dedo é a artéria, foi cortada a artéria no meio e filmada ela assim, tá bom? Então a artéria está assim, foi cortada, e é o que vocês vão ver aqui, é a parede da artéria, aquelas membranas que eu já falei para vocês, né? Aqui ó, é a adventícia, aqui é a camada muscular, e aqui é a camada íntima, que é aquele endotélio, que é aquele carpete de única célula que envolve a parede de dentro, interna da artéria. Então vamos lá. Aqui vocês observam, lento e gradualmente, ó, ao longo dos anos, o desenvolvimento dessa placa aterosclerótica que é de gordura mais inflamação. Então, ao longo de anos, a partir dos 10 anos de idade até os seus 30 anos, a pessoa, 30, 40, 50 anos, ela foi desenvolvendo isso aqui. Então, vocês observam que até então estava normal, agora já vem essa placa aqui de gordura que está se produzindo, né? A placa de gordura mais inflamação. Nunca se esqueça, não é placa de gordura só, pelo contrário, é muito mais placa inflamatória do que de gordura. A gordura é um mero mediador pró-inflamatório e que faz com que a inflamação se perpetue e aconteça. Aqui então a placa vai crescendo lenta e gradativamente. Observem vocês que aqui é onde passa o sangue, onde passam as hemácias e o sangue. Lenta e gradualmente, antes passava na artéria inteira, agora passa só onde está branco. Por quê? Toda a placa aterosclerótica está entupindo o vaso. E aqui a gente já observa, além do processo inflamatório, um lago lipídico, né, um lago de gordura importante, que é isso aqui. Vamos continuar. Até que vai fechando cada vez mais, a ponto de, num dado momento, há uma rotura no ombro da placa, que é uma das causas mais comuns de infarto, de síndrome coronária aguda. É quando essa placa aterosclerótica, inflamatória de gordura, ela se rompe, liberando então o conteúdo que aqui dentro está para a luz do vaso. A luz do vaso é onde passa o sangue. E uma vez passando o sangue em contato com esse conteúdo que não é para estar lá, ele trombosa, o sangue coagula. Coagulando, a artéria fecha. Fechando, você não tem mais irrigação naquela região do coração e aí um infarto acontece. Então observem vocês aqui a rotura e aí automaticamente uma trombose do vaso, ocluindo a artéria e aí gerando um infarto. Caso vocês tenham alguma dúvida a respeito desses fatores de risco e vocês tenham sugestões para conteúdos futuros, ficamos totalmente à disposição. É muito importante que possamos conscientizar a população a respeito de cada um desses fatores. E a nossa meta, a nossa ideia é entregar conteúdos específicos, mais detalhados sobre cada um desses fatores que nós acabamos de apresentar como um todo. Muito obrigado.